Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, pontualmente às 5 da tarde. A gente faz juntos este exercício para o nosso cérebro, para elevar o nível do debate político. E como é que isso funciona? É um formato novo. Se você conhece, já compartilhe Narrativas Antagonistas com alguém. Eu trago um fato e a minha opinião, mas antes de opinar, eu digo para você qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Em pouco tempo, você vai ficar craque em diferenciar o que é uma opinião do que são essas narrativas que contaminam as pessoas. Fato de hoje, caso Marielle resolvido. Vamos lá? Vamos lá, o fato do dia, caso Marielle resolvido depois de 6 anos de investigação, de muito uso político, de muita gente tentando entender o que é que estava acontecendo. Se chegou ali aos suspeitos, você já viu aqui em outras edições do Antagonista a gente falando sobre essas mesmas figuras que foram realmente os mandantes, os irmãos Brazão. E surge mais uma novidade, que é o envolvimento do delegado. Enfim, vamos aqui ponto a ponto. Primeiro trazendo o anúncio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país em relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo doutor Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Para o ministro da Justiça, o que a Polícia Federal descobriu agora, no caso Marielle, de como operam as milícias, isso surpreendeu muita gente, tá? Que o grupo do delegado estivesse trabalhando junto com esses milicianos o tempo todo. Então o ministro acha que agora teremos elementos para novas investigações. Tenho uma impressão que a partir deste caso nós podemos talvez desvendar outros casos ou pelo menos seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. Mas essa investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há digamos assim, um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante. Muita gente já comentou o resultado, o fim do mistério, a apresentação dos culpados, sobretudo a prisão dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Eu trago aqui para vocês a mãe e a irmã. A Aniele Franco, vocês conhecem porque é ministra. A mãe da Marielle é a dona Marinete Silva, e logo que souberam, elas fizeram esse comentário. A gente começa esse domingo recebendo essas notícias das prisões dos possíveis mandantes da morte da minha filha, que é fundamental que esse crime seja elucidado o quanto antes. E trazer esses homens presos é tudo que a gente precisa para continuar na luta por justiça digna para Marielle Anderson. São 6 anos de expectativa e hoje a gente recebe aí várias notícias que nos deixam muito surpresas, e eu vou reiterar o que a gente tem falado desde as 6 horas da manhã de hoje. As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, as pessoas que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população, estavam acobertando um crime como esse. É por isso que é tão importante a gente dizer que respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Mari e pelo Anderson. Bom, o Domingos Brazão
é uma figura conhecida pelo envolvimento com a criminalidade. Mas ele tem um mandato, que quer dizer que tem gente que vota nele, não é verdade? Ele admitiu já ter matado um homem, sabe em que ano? 1987. Depois, lá pelos anos 2000, o processo acabou anulado. 2010, mandato cassado por compra ilícita de votos. Foi restituído pelo STF e, ironia do destino, quem assinou a decisão? Ricardo Lewandowski. Ele teve problema em 2015, quando ele foi eleito pela esquerda e pela direita, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um cargo vitalício, mas, enfim, acabou tomando posse. Em 2017, ele foi preso pela Lava Jato. Por outros problemas, a justiça acabou soltando e, em seguida, aconteceu o assassinato, infelizmente, da vereadora Marielle Franco. Esse Domingos Brazão, no momento, ele não tem, assim, o apoio de ninguém, porque todo mundo já sabia do envolvimento dele com a criminalidade. Aliás, no Narrativas Antagonistas de número 100, eu trouxe para vocês a história completa do Domingos Brazão. Vou aqui trazer um trechinho. Em 19 de junho, o Domingos Brazão foi chamado para depor sobre o caso. Vamos ver. O ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, chegou na delegacia de homicídios no fim da manhã. A polícia queria saber qual era a relação dele com a principal testemunha do assassinato da vereadora Marielle Franco, que apontou como mandantes do crime o miliciano Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano. Existe a suspeita de que a declaração foi dada para prejudicar Marcelo Siciliano, que é adversário político de Brazão. No depoimento, o conselheiro afastado do Tribunal de Contas disse que não conhece a testemunha e que não tinha contato com Marielle. Eu conheci a Marielle só de nome em 2 momentos. O primeiro, quando da eleição, né? Pelo fato dela ter figurado ali entre as vereadoras mais votadas, e agora nesse infeliz acontecimento aí. As 2 vezes que eu ouvi falar. O Domingos Brazão foi, como você viu aí, e como está direitinho no Narrativas de número 100, um dos primeiros suspeitos, e ele já tinha essa fama do envolvimento com a criminalidade. Então, não é um nome que surpreenda as pessoas, mas o envolvimento deste delegado é algo que surpreendeu. Deixa eu até pegar o nome do delegado aqui para não esquecer, não falar errado. Rivaldo Barbosa, que foi chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. E essa é uma história muito curiosa. Vamos ouvir a Mônica Benício, que é vereadora no Rio de Janeiro, viúva da Marielle, falando sobre este delegado. Quando eu recebi a ligação da Polícia Federal, eu perguntei sobre a confirmação dos nomes, se, por um lado, não havia surpresa no nome da família Brazão com esse envolvimento. Eu confesso que o nome de Rivaldo Barbosa foi o que mais me chocou, em especial por ter lembrado que poucos dias, 2 dias depois, o Rivaldo Barbosa estava nos recebendo, os familiares, no seu gabinete, para dizer que esse caso seria uma prioridade de elucidação. E acho que pior do que isso, né? Ele já conhecia a Marielle da luta dos direitos humanos de outros momentos. E, diante de uma prestação de solidariedade com a família, ele também disse que era amigo da Marielle, que faria todo o esforço e todo o empenho para poder elucidar esse caso o mais rápido possível. E o surgimento do nome dele me faz entender que, horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido e que, mais do que isso, fazia parte desse mando que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade. Bom, até aí, a família
tende a querer confiar na polícia, não tem experiência, não é uma família que tem experiência de lidar com crime. Pode ser que tenha sido ingênua, confiou no delegado? Não é esse o caso. Gente muito experiente, que entende do Rio de Janeiro, que entende da política, também se surpreendeu. Vou dar aqui para vocês um exemplo. Marcelo Freixo. Goste você de Freixo ou não, não é isso que está aqui em questão. Ele capitaneou lá a CPI das milícias, ameaçado de morte, lida com esse tema há muitos anos e contou que estava surpreso porque este delegado é a primeira pessoa para quem ele, Freixo, ligou quando soube do assassinato da Marielle. O Rivaldo foi o cara que eu liguei para ele quando a Marielle morreu. Quando aconteceu o fato, eu soube imediatamente depois, até porque tinha uma sobrevivente no carro, né? Eu soube imediatamente, era a Fernanda, que trabalhou comigo, trabalhou com a Marielle. Eu me dirigi ao local do crime, eu liguei para o Rivaldo. Eu, pessoalmente, liguei para o Rivaldo e falei, olha, mataram a Marielle, pelo amor de Deus, manda a polícia para lá. E ele se mostrou absolutamente surpreso. Assim, é um grau de barbárie, de cinismo, que, sinceramente, assim, divide um pouco os sentimentos de hoje, né? A confiança no delegado era tanta que a própria família e o pessoal que trabalhava com a Marielle, o pessoal do PSOL e também todo o pessoal da esquerda, foi contra um pedido da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para federalizar o caso. Recordar é viver. Em 2019, Raquel Dodge apresentou um parecer dizendo que o Domingos Brazão era o mandante do crime e que o crime precisava ser federalizado porque havia algum problema ali nas investigações. Foi todo mundo contra. Aqui, ó, foto. Aniele Franco, irmã da Marielle, levantando aí a hashtag federalização não. Paulo Teixeira, do PT, a família de Marielle e Marcelo Freixo tem razão. A estratégia do Bolsonaro é federalizar a investigação do crime cometido contra Marielle para ficar sob o controle do Sérgio Moro. Assim, Sérgio Moro vai passar pano no assunto. Era esse o raciocínio. Isso foi a votação no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. A relatora foi a ministra Laurita Vaz. Ela foi contra a federalização por não ver indícios de que havia nada de errado ali naquela investigação estadual no Rio de Janeiro e foi acompanhada por todos os demais ministros da terceira turma do STJ. Vários políticos de esquerda comemoraram, inclusive Rui Falcão. Olha lá, grande vitória por unanimidade. O STJ nega a federalização do caso Marielle e Anderson. Uma nota curiosa aqui de justiça que a gente precisa fazer. Quando teve isso da federalização do caso, havia uma pessoa no PSOL, falecido deputado Davi Miranda, que ficou contra todo mundo e ele achava que tinha coisas esquisitas na investigação e que o caso precisava, sim, ser federalizado. E aí foi atacado brutalmente pela esquerda, chamado de linha auxiliar do fascismo e disso, aquilo foi brutalmente atacado. E ao final, quem é que tinha razão, não é verdade? Infelizmente, diante do falecimento precoce e trágico do deputado Davi Miranda, a gente não tem aqui o deputado para poder participar desse momento e explicar por que ele, de alguma forma, já se posicionava desconfiando deste delegado. É uma coisa assim, como é a política, como é a moral do Brasil. O delegado já tinha sido denunciado pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em 13 de outubro de 2018 por uma fraude que teria desviado 19 milhões de reais. Vamos aqui dar uma olhada. Eu estou convicto, muito calmo, muito com ânimos muito refletido, indignado, que eu tenho absoluta certeza que, levado isso ao Poder Judiciário, a denúncia não
prosperará. Em dezembro, o delegado Rivaldo Barbosa, que tinha sido acusado aí meses antes, já aparecia fazendo grandes operações, no caso Marielle, vamos solucionar, e as pessoas acreditavam assim demais nele. Se soube agora que era tudo armação, né? Mas vamos ver aqui a filmagem da época. É uma ação estratégica ligada ao crime do Anderson, da morte do Anderson e da Marielle. De que forma esses presos hoje atuaram no crime? Qual é a participação deles? Se eu estou falando para os senhores e para todos os telespectadores que o sigilo é importante, se eu falar alguma coisa, eu estrago a estratégia. O que a gente pode dizer para a sociedade é que nós estamos trabalhando muito. Então, o que a Polícia Civil está fazendo é buscando provas concretas para a condenação das pessoas, dos assassinos de Anderson e Marielle. A história que a Polícia Federal agora conta é que esse delegado, que foi o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, já estava enrolado com o pessoal que ia cometer esse crime antes, que a vereadora Marielle Franco tinha uma atuação que podia atrapalhar os negócios imobiliários dos irmãos Brazão, que são da milícia. Por isso decidiram acabar com ela. Esse delegado já mais ou menos sabia da trama e ficou ali colocado o tempo todo para dificultar as investigações. Qual que é a sua opinião sobre isso? Gente, calma, que antes da opinião nós vamos para as narrativas. Quem mandou mandar matar Marielle? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Porque essa versão aí de que esses irmãos Brazão, o delegado, agiram por conta, para mim, não cola. Quem mandou mandar matar? Essa é a pergunta que segue. Sabe por quê? Tem muitas coincidências, né? O tal do delegado, que todo mundo achava um santo, ele foi nomeado um dia antes da morte. Um dia antes. E por quem? Braga Neto, que era o interventor federal do Rio de Janeiro. E que vem a ser o vice de quem? Pois é, do inominável, do genocida, do inelegível. Mas não tem nada a ver com o caso, tá? Beleza? Não tem nada a ver com esse caso, de jeito nenhum. E aí uma outra coisa que a gente não quer entender, né? O caso foi resolvido pelo governo Lula como? Federalizando. Foi a primeira coisa que o Flávio Dino fez, federalizou. Por que o Sérgio Moro foi contra a federalização? Por que o Cláudio Castro foi contra a federalização? Será que eles já sabiam de todo o esquema que estava ocorrido ali, queriam passar pano porque tem mais gente? Eu só sei que é o seguinte, este é o início do novelo que vai puxar, porque tem muito nome ainda para vir por aí. Tá começando o desmonte da máfia no Rio de Janeiro. Esse pessoal que gosta de miliciano, eu acho que vai ter muito desgosto durante o governo Lula. Vocês sabem quem é o único que está defendendo o Brazão e falando que ainda precisa de provas para saber quem foi que matou a Marielle? Washington Quaquá, presidente do PT do Rio de Janeiro. E aí pode muita gente falar, não, mas ele não é primeiro escalão, não é isso, não é aquilo. Beleza, por que ele continua presidente do PT lá? Né? Muitas perguntas. E ainda bem que a vereadora Marielle era do PSOL. Porque senão ninguém teria descoberto quem mandou matar, quem matou. Porque o pessoal, eles fazem um escarcéu danado e enquanto não resolver, não acaba. Mas a milícia tá por aí, matando, mandando matar. Aliás, uma pergunta que persiste, quem mandou matar Jair Bolsonaro? Por que não investiga? Por que a Polícia Federal não investiga o mandante do assassinato de Jair Bolsonaro? Fica aquela história do Adélio. Outra pergunta que eu faço, mistério que está aí no ar, PT já que está tão Sherlock Holmes resolvendo tudo, por que não vai investigar quem mandou matar o Celso Daniel? Esse caso aí do Celso Daniel parece que ninguém resolve, que é o crime perfeito, não é?
Muito interessante, muito interessante. Agora, que os petistas vão continuar fazendo do cadáver da Marielle um palco para a política suja deles, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que o desfecho do caso Marielle traz uma verdade que o brasileiro não quer ouvir. Bandidagem não tem cor partidária. O cara que é de direita, ele acha que a bandidagem está só na esquerda. Ele vê com muita nitidez a bandidagem se juntando com a esquerda. E quando você fala de bandidagem na direita, ele diz que não. Ou ele arruma uma desculpa. A mesma coisa na esquerda. A esquerda vê muito nitidamente a bandidagem na direita, não suporta a bandidagem na direita, mas quando você aponta a bandidagem na esquerda, o pessoal da esquerda finge que não está acontecendo nada. Isso não é natural, principalmente em partidos políticos. Tem uma coisa curiosa. Como é que na Europa, por exemplo, eles conseguem evitar que esses partidos muito extremistas ganhem destaque, virem, vamos dizer, muito majoritários? Ninguém faz aliança com eles. Imagina aqui se no Brasil, se o partido político falasse assim, não, o cara está enrolado com crime organizado, eu não quero saber dele. Só isso, não. Crime organizado aqui, a gente está fora. Agora, para isso precisaria haver uma demanda do eleitor, correto? A gente tem aqui nesse caso do Domingos Brazão, ele sendo apoiado por todas as forças políticas, de esquerda e de direita, sempre. Por quê? Porque quem está na bandidagem não quer fazer debate político, ele quer cargo. Ele quer dinheiro, ele quer entrada, ele quer poder e ele vai repetir o discurso político que precisar. E cabe aos políticos não deixar que o crime organizado se infiltre. Só que cabe também aos políticos fazer aquilo que o eleitorado demanda. E o que o eleitorado demanda? O eleitorado de Jair Bolsonaro vai deixar de votar nele porque ele deu medalha de homenagem para miliciano até dentro da cadeia? Não, vai falar que é conversa do PT. O eleitorado de Lula vai agora lá apontar o dedo na cara do Lula e exigir que seja destituído do diretório do Rio de Janeiro o senhor Washington Quaquá, que apoiou o Brazão durante todo o processo de investigação e que até agora duvida do resultado que o próprio governo está apresentando? O lulista vai lá fazer isso? Vai deixar de votar no Lula se passarem pano para o tal do Washington Quaquá? Não, também não vai. Como as pessoas não cobram que o próprio grupo político seja saneado, nenhum grupo político é saneado. Porque pensa aqui comigo. Se você é do grupo político do Bolsonaro e quem te cobra uma conduta só é quem já vota no Lula, para que você vai ter aquela conduta? Você já não tem aquele voto. Pensa comigo, você é do grupo do Lula. Quem tá te cobrando para mandar o Quaquá embora do diretório do Rio de Janeiro? É quem? É bolsonarista? Ou é antipetista? Para que você vai atender? Para quê? Como a gente tem uma crise moral e as pessoas não cobram a moralidade nos grupos dos quais elas fazem parte, os grupos vão se esfacelando moralmente. Os grupos políticos vão se esfacelando moralmente. Aqueles que têm menos caráter, que partem para o vale tudo, que partem para não existe regra, são os que chegam ao topo quando o sistema é imoral. E aqui a gente tem o ápice. A gente tem o ápice dessa coisa que foi levada de um jeito tão rasteiro, tão condescendente, que ficou todo mundo refém do crime organizado. Que sirva de lição
que sirva de lição. Mas, enfim, às vezes as pessoas preferem uma mentira doce de que só no outro lado tem problema a uma verdade amarga, que esses problemas estão aí porque os dois espectros da política fecham os olhos para a bandidagem dentro do próprio grupo. Bom, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Eu quero saber a sua opinião sobre essa história toda. Finalmente, esse crime foi desvendado, né? A gente tem os responsáveis na cadeia, onde eu espero que eles fiquem por muito, muito, muito tempo. E você, eu quero saber a sua opinião, os comentários estão aqui abertos para você. Não esquece de deixar para mim o seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém. Amanhã eu tô aqui de volta no Narrativas Antagonista, às 5 horas da tarde. Grande beijo, até lá.